queridos, tudo bem? Salve, sejam muito bem-vindos à Quarentena do Elias. Elias, que papo é este de Quarentena do Elias? Sabemos todos que estamos passando por um período de isolamento social em razão do novo coronavírus. Sabemos que esse é o melhor jeito para combater e evitar que essa doença se espalhe cada vez mais. E eu quero colaborar com esse seu período de isolamento social, porque eu sei que ele é muito mais bem aproveitado se você estiver fazendo algo útil. E eu quero colocar um hábito útil na sua vida, que é estudar língua portuguesa. Na Quarentena do Elias, se você já está inscrito, e se você chegou a este vídeo, é porque você já efetuou sua inscrição e recebeu o primeiro e-mail. A ideia qual que é? Durante 14 dias, a cada 24 horas, eu vou enviar um e-mail com um conteúdo importante de língua portuguesa. E todos os conteúdos serão oferecidos em uma ordem didática. Ou seja, existe uma lógica entre os vídeos que eu enviarei. Então, 14 dias, eu selecionei 14 dias justamente porque é o prazo de quarentena do novo coronavírus, então pegamos o mesmo número, legal? E a cada 24 horas eu vou administrar uma pequena dose de conhecimento acerca da nossa querida e amada língua portuguesa. Nosso objetivo é que ao final deste período complicado na história brasileira, na história mundial, ao final deste período, você possa não só ter saúde, até porque o que nós mais queremos ao final desse período inteiro é ter saúde, mas que também, claro, você domine um pouco mais a nossa querida e amada língua portuguesa. Tudo bem? Vem comigo aqui na tela então, porque o primeiro assunto que quero trabalhar com você é a parte de classes gramaticais. Olha só o enunciado desta questão. Todos os dias da nossa quarentena serão baseados em questões, legal? Olha lá, as duas palavras em destaque pertencem respectivamente às classes gramaticais. Amigos, quando falamos em classes gramaticais, estamos falando no estudo da morfologia. E falar em morfologia significa falar nas 10 classes gramaticais. Quando falamos das 10 classes gramaticais, estamos falando de quem? Do substantivo, ligado ao substantivo, nós temos os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais. Nós temos ainda o verbo. Ligado ao verbo, temos o advérbio. Nós temos ainda a presença das preposições, das conjunções e, por fim, das interjeições. Beleza? E vamos bater um pequeno papo sobre essas 10 classes gramaticais da língua portuguesa. O substantivo é o termo principal da área dos nomes, aquele que a gente reconhece como a palavra que dá nome aos seres, certo? Certo. O substantivo ele carrega em si uma característica, que é a flexão em gênero e número. E as classes gramaticais artigo, adjetivo, pronome numeral, elas se referem ao substantivo e concordam com o substantivo, tanto em gênero quanto em número. O nome dessa concordância é concordância nominal, beleza? O verbo é a classe mais importante das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, uma vez que o verbo é responsável por carregar a oração. Lembre-se, na língua portuguesa, toda oração exige um verbo, então o verbo ele tem essa interface tanto na morfologia quanto na sintaxe. Porque na morfologia é aquela classe gramatical, que indicação, estado, fenômeno da natureza que eu posso conjugar. E além disso, tem esse lado dentro da sintaxe, uma vez que é o verbo que distribui a ordem direta da oração, sujeito, verbo e complemento. Nós temos ainda o advérbio, que é uma classe gramatical que se refere a verbos, mas se refere também a adjetivos e outros advérbios, e a principal característica de um advérbio é que é uma palavra que é invariável.
Temos as preposições e as conjunções, que são classes gramaticais conectoras. Preposição serve para ligar palavras, conjunção serve para ligar orações ou elementos de mesma função sintática. E por fim, a interjeição, que é a classe gramatical menos importante, pensando em estudos de provas, beleza? A interjeição, que é aquela classe gramatical que serve para indicar sentimentos, sensações, expressões, saudações. Por exemplo, bom dia é uma interjeição. Alô é uma interjeição. Ai é uma interjeição. Tudo bem? Uma pincelada rápida nas 10 classes gramaticais, porque eu quero mesmo é te mostrar o que apareceu naquela questão que eu joguei para você no começo da nossa aula, no começo do nosso primeiro dia da quarentena do Elias. Confira comigo. As avaliações mostram que o Brasil precisa avançar. Meus amigos, ele quer saber qual é a classe gramatical da palavra avaliações e a classe gramatical da palavra ainda. Eu acredito que você não tenha dúvidas de que avaliações funciona como um substantivo da língua portuguesa. Até porque antes de avaliações, é fácil notar que aqui nós temos um artigo. E veja que esse artigo ele é feminino e plural justamente para concordar com a palavra avaliações, beleza? O que mais que eu tenho nesse trecho? Mostram, do verbo mostrar, eu mostro, tu mostras, ele mostra, um verbo. Guarda esse que para mim só um pouquinho. Depois do que, eu tenho Brasil, que é um substantivo, beleza? Eu tenho esse o que acompanha a palavra Brasil, que é um artigo. Eu tenho ainda dois verbos. O verbo precisa, esse aqui é um verbo. E eu tenho também o verbo avançar, que também é um verbo da língua portuguesa, pensando, claro, do ponto de vista morfológico. Legal? Sabendo que a primeira palavra é um substantivo, eu já poderia eliminar a letra A de amor e a letra B de baixinho. Eu teria como opções a letra C de coração e a letra D de docinho. Só que eu preciso observar o seguinte, ainda é uma conjunção? Aí eu te lembro de uma coisa muito importante que eu costumo dizer sempre aos meus alunos. As classes gramaticais fechadas, elas merecem ser memorizadas, elas merecem ser decoradas. Essas classes gramaticais fechadas quais são? Artigos, pronomes, preposições e conjunções. Essas 4 classes gramaticais, elas merecem ser decoradas. Porque, por exemplo, ao ver uma palavra ainda sozinha, e sabendo que ainda não se comporta como uma conjunção, portanto, eu já teria a outra alternativa para marcar. Mas existe uma outra forma de analisar essa questão, que olha só, eu estou falando para você que as avaliações mostram que o Brasil precisa avançar, mas ele precisa avançar quando? Em que momento? Ainda. Esse ainda, pessoal, se refere ao verbo precisar. Tudo bem? Precisa avançar. Avançar ainda. Esse ainda funciona na língua portuguesa como um advérbio. É uma ideia temporal. É uma ideia, por exemplo, quando eu digo assim, ó, nossa, ele está na rua ainda, ou seja, até este momento. Ah, ele ainda estuda língua portuguesa. Ah, então ele estuda língua portuguesa até este momento, até hoje ele estuda língua portuguesa. Funciona como um advérbio. Esse advérbio aqui, ele possui ideia temporal, ele é um advérbio de tempo na língua portuguesa, tudo bem? O que já me daria como gabarito a letra C de casa. Legal? Agora veja que ficou uma palavra ali no meio que eu não havia classificado, aquele que ali está. Eu primeiro quero te mostrar o seguinte, que ligando este que, ele está conectando o verbo mostram ao verbo preciso, ou melhor, ligando duas orações. Liga a oração, as avaliações mostram, a oração, o Brasil ainda precisa avançar. Legal? Eu te mostrei esses dois verbos por quê? Porque eles representam duas orações. E este que está aqui conectando duas orações na língua portuguesa recebe o nome de conjunção. Essa conjunção aqui, que também é conhecida como conjunção integrante, que costumamos estudar no assunto orações subordinadas substantivas. Até porque quando eu falo as avaliações mostram que o Brasil ainda precisa avançar, as avaliações ainda mostram isso. Para você que já tem uma noção de período composto, você sabe que as avaliações mostram é a minha oração principal, e essa oração daqui para frente é uma oração subordinada substantiva da língua portuguesa. Quem mostra algo é um verbo transitivo direto.
uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Nós normalmente estudamos a conjunção integrante quando falamos da oração subordinada substantiva. Só que aqui eu quero te mostrar a essência desse que é ligar as duas orações. E pelo fato de ligar as duas orações, é por isso que recebe morfologicamente a classificação de conjunção na língua portuguesa, tudo bem? Então confere comigo na tela tudo que eu fiz nesta questão, tudo que eu fiz. As análises morfológicas, já aproveitei também, trouxe um pouquinho de transitividade, um pouco de sintaxe, tanto do período simples quanto do período composto, e espero que esta primeira aula da quarentena do Elias possa clarear um pouco mais os seus pensamentos. Daqui a 24 horas eu volto, hein? E eu volto com um novo conhecimento acerca da nossa querida e amada língua portuguesa. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima.